Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um projeto fantástico, o nosso Seara Cast, e hoje nós estamos com convidados especiais, os idealizadores do nosso ministério Seara de Deus, nosso apóstolo Eric. Seja muito bem-vindo, apóstolo. Amém, obrigado, bom dia a todo mundo, né? É uma alegria, né? É um projeto novo saindo da forma. E eu tenho certeza que vai ser muito bom. Que legal. Nossa apóstola Bia, seja muito bem-vinda, apóstola. Obrigado, queridos. Todos os ouvintes, sejam bem-vindos também no nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, né? Exatamente, que legal. Gente, o nosso assunto é muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre vivendo um propósito, então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado. Apóstolo, o nosso ministério hoje, graças a Deus, ele é um ministério muito grande, ele é um ministério que tem impactado muitas pessoas, mas nem sempre foi assim, né? Conta um pouquinho da história de vocês, como é que foi iniciar esse grande projeto? Então, Cheiro, eu vou chamar de Cheiro, tá? É isso mesmo. A gente explica depois, a gente explica depois. Todo mundo já é íntimo já. Então, na verdade, a história da Seara de Deus, né, ela dá-se início, né, diante de um movimento que houve dentro da nossa própria empresa, do estúdio que a gente tinha. Nós trabalhamos como fotógrafos há 25 anos, né, eu acho, e ali as coisas começaram a engrenar de uma certa forma, expectativas de pastoreio, de apostolado nenhuma, né? A gente tinha, sinceramente, conhecido Jesus há pouco tempo. Era muito recente, né? Recém-convertidos. Sempre sedentos por Deus, né? A gente às vezes até trilhou caminhos diferentes, errados, hoje, né? A gente compreende, mas até então aos nossos olhos certos, né? E hoje a gente entende que o caminho certo é esse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí, diante disso, a gente começou a trabalhar essa questão de reuniões dentro do próprio estúdio fotográfico, aonde começou a um crescimento, uma demanda, né? E nós éramos participantes de uma outra denominação, né? Cristã, não somos muito gratos, né? Era até então Sim, Sal da Terra. Sim. E nos apoiaram muito, só que chegou um momento que nós fomos pedir ajuda, né, para eles, e naquele momento da ajuda lá, eles disseram, não, essa obra é de vocês, toca ela. Eu falei, não, você não cresceu tanto, né? Não, até então não existia igreja, né, era só um estudo, mas ele foi tomando forma, né? O pastor presidente Ogalver, ele mesmo disse, não, toca porque essa obra é sua. E aí, diante disso, nós ficamos meio perplexo assim, né? Não com a postura dele, mas a gente não esperava tal reação. E a gente voltou para casa e assim, meio em estado de choque ainda, né? Porque até então a gente entendia que tocar a obra era construir igrejas, a nossa ser pedreiro de imaturidade, né? Diante de ser pedreiro. E aí, diante disso, a gente começou aí, coincidentemente, nós, na semana seguinte, a Bia já conheceu. Eu já tô contando a história toda uma vez, a Bia já resumindo toda a história. Dispensada, né? E a gente já conheceu uma pessoa que fez um curso de teologia, né? E aí ela já ingressou, e eu, depois de uma semana, eu ingressei também. E assim, a construção da Seara de Deus era Deus por um id, por um vai, toma posse e se embora. Interessante, você falou uma coisa muito, muito legal. Vocês eram muito bons naquilo que faziam, 22 anos de profissão, e você sentiu falta de algo. Então, em determinado momento, você viu que você corria, você buscava, você tinha o seu sucesso, é um dos maiores fotógrafos do país, o estúdio de vocês, né? Só que chegou um momento que faltava algo, e esse algo era a palavra do Senhor, era Jesus. Isso é muito legal. Cheiro, deixa eu te cortar. Na verdade, a gente sempre sentiu falta de algo, cara. Né? Só que a gente sempre atribui isso aos bens materiais, às coisas naturais. Então a gente potencializava essa nossa sede, essa nossa fome através do nosso trabalho, né? Só que por mais que você trabalhava, né, Bia? Por mais que você produzia, parece que era insuficiente. Por quê? Porque a sede que a gente tinha não era física, natural, era espiritual. Entendi. Apóstola, mas quando vocês descobriram que é isso que a gente quer para a nossa vida, quando ficou claro para vocês sobre o chamado do Senhor, qual foi assim a sua reação enquanto esse chamado? Porque havia algo sendo construído, profissionalmente falando, né? Como foi esse romper, esse start? Olha, na verdade, esse romper, ele aconteceu muito depois, né? Então, por exemplo, nós não deixamos o estúdio por conta de não ter dado certo, pelo contrário. A gente lembra Jesus chamando os discípulos, né? Eles estavam ocupados nos seus ofícios. Quando Jesus passou chamando para esse propósito.
Então a gente estava na nossa empresa, uma empresa muito bem sucedida, muito conhecida, eu com uma equipe, o Érico com outra, e fazendo muitos eventos, né, trabalhando bastante. Quando recém-convertido, né, 2 anos de convertido, teve o de repente de Deus, né? Então ele veio, essa questão desse chamado pastoral, a gente não estava preparado, né? Como todo mundo pensa, uma hora eu vou me preparar, não era algo que a gente desejava, né? Um dia eu quero ser pastor, não tinha dado tempo para isso. Mas a ficha não tinha dado na verdade a gente não desejou ainda, porque foi tudo muito rápido, né? Então, quando a gente viu, a gente estava trabalhando muito ainda, profissionalmente, e ao mesmo tempo teve essa questão da gente conhecer Jesus, e a gente queria conhecer mais, a gente queria, né, participar mais desse ministério, saber o que era igreja, participar como líder, né, fazer algo para a obra do Senhor. Foi quando a gente começou a identificar e tivemos respostas, né, do nosso líder também, que a gente tinha essa obra para tocar. Então, assim, foi um romper muito rápido, muito grande, tanto que a gente teve que optar, né, eu fui a primeira a sair, né, do estúdio, eu decidi, né, fazer algo para o Senhor, então a gente tinha que optar, ou você faz um trabalho bem feito onde você está, ou você deixa tudo. Claro que a gente teve direção para isso, né? A gente não saiu na hora errada, não foi precipitadamente, mas a gente foi deixando aos poucos, em prazo ali mais ou menos de 2 anos, a gente foi deixando o estúdio para dedicar realmente às coisas do Senhor. E como o Eric disse, foi uma resposta de oração que eu buscava, né, de alguém que pudesse nos ensinar a Bíblia, ou algum lugar que pudesse nos dar um norte, porque o nosso chamado era para pastoreio, né? A gente ia pastorear pessoas, ia ensinar a palavra de Deus, e a gente não estava preparado, a gente não sabia, não tinha lido toda a Bíblia, né? A nossa preocupação era essa, mas a gente viu que realmente Deus capacita, é Deus que está conosco, Ele que faz, né, as coisas acontecerem. E assim como foi rápido, né, o nosso rompimento também no estúdio, foi rápido também essa questão do conhecimento da palavra. Como a gente não tinha algo que a gente tinha que tirar para fora para entrar o novo, a gente já começou a adquirir o novo, né? Então a palavra de Deus para a gente foi algo importante, um divisor de águas. Muito interessante isso que vocês ressaltaram, principalmente até, acredito que a galera que está acompanhando a gente busca viver um propósito, até mesmo muitos já estão, mas nem sempre Deus ele chama as pessoas já prontas, Exato. né? Ele vai preparando durante o caminho, durante o processo. Exatamente. Isso é muito interessante. E a Seara, ela começou com 3 pessoas, apóstolo? É verdade. Na verdade, começou com uma, né? É porque verdade. era eu, Eric e a minha mãe, que foi a nossa primeira discípula. E detalhe, a senhora se converteu primeiro que o apóstolo. Primeiro, foi assim, aceitou Jesus. A mulher sabe edifica a sua casa, viu, querido? Já foi milésimos de segundo, mas foi. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando a gente deu início, né, existe aquele alvoroço, né, das pessoas, da participação, tudo isso. E eu lembro que quando realmente foi evidenciado o nosso comissionamento, 70% daquelas pessoas, elas saíram de perto da gente. Seu ciclo de amizades? Não, o ciclo não. O grupo que estava relacionando conosco na parte desses estudos, quando realmente chegou esse comissionamento, eles não aceitaram esse comissionamento sobre a nossa vida. Olha só. Sim. Porque a gente não estava preparado aos aparentemente, eles não estavam preparados. Depois eu até quero falar sobre isso também. Que legal. Hoje é assunto pro nosso próximo, hein? Já fica aí a pauta. E aí, diante disso, boa parte das pessoas, eu considero até uns 70% do grupo, que não era grande, eles saíram, né? E aí eu lembro que a pessoa que permaneceu firme, que a gente chama de number one, que é o número 1, é o número 1. É a dona Vidalma, né? Que é a mãe da Bia, e assim, ela sempre foi fiel, sabe? A visão, ao posicionamento, sabe? Nos ajudou e nos ajuda muito até hoje. Ela acreditou, né, no no chamado. Muitas pessoas falavam assim, mas vocês não têm experiência. E não tinha mesmo, né? Era algo recente, algo que a gente estava aprendendo. E aí mas estavam dispostos, né? Sim. Quem tem experiência tira a primeira pedra, né? É verdade, é verdade. Não existe isso. No dia que tu falar que você é experiente, você tem qualificação para ser algo, cara, o seu tempo acabou. Você pode ir embora, vai pra glória. Um eterno aprendizado, né? Até que Jesus retorne. Então, assim, diante disso, a gente perseverou. E sabe, Cheiro, uma das características, né,
do nosso ministério é a perseverança, sabe? A gente acreditou um dia que Deus ele trouxe uma palavra para nós, a gente creu, sabe? A gente creu realmente, piamente nessa visão, nessa palavra, se apegou a ela. Infelizmente, cara, tem pessoas que não conseguem entender esse processo, porque realmente é um processo fora da caixinha, né? Exige muito de quem está passando, né? O mundo te ensina algo, mas Deus ele te ensina um outro algo. E aí esse outro algo da parte de Deus é o que vai te qualificar para você ser um obreiro aprovado. Porque não é como o mundo quer impor, estabelecer as coisas, mas é como Deus ele quer criar as coisas. E o primeiro processo de todo o crescimento eu falo que é a rendição, a confiança. Né? Como eu bati muito forte recentemente, Abraão se tornou amigo de Deus porque ele creu e confiou. São duas chaves poderosas. E a gente crê e confia. Sim. Mesmo sabe? sendo algo novo, né? Porque acho que para todos é algo novo, uma experiência nova. Não é algo que, por exemplo, eu pelo menos não nasci cristã. A minha família não era uma família evangélica. Né? A gente se converteu, se tornou evangélica e já entrou de cabeça. A gente não olhou para trás. Né? Como Jesus falava, assim que você entra, não largue o arado e olhe para trás. E foi exatamente isso. Então, todos os dias para a gente tem sido algo novo. Até hoje a gente tem experimentado algo novo do Senhor. Todos os nossos anos. Graças a Deus, né? Que a gente não perca esse algo novo da parte de Deus. Então a gente está sempre aprendendo. Então não tem como você falar que você é experiente em algo que é no reino espiritual. Né? Você trabalha com o sobrenatural. Então não tem como você, por mais que você faça planos, né? Você tem planos, o Senhor te dá um norte, te traz direção no Espírito, a gente deixa a liberdade do Espírito nos guiar para todas as coisas. Muito legal isso. Interessante que, para a galera que está nos assistindo, tem até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, a apóstola Bia pode até nos ajudar com relação a isso. Quando existe um propósito que Deus coloca no nosso coração e a gente começa a viver um processo, surge algo em nós que é do ser humano, que se chama a ansiedade de que as coisas aconteçam. Sim. Como foi o processo de vocês? Porque certamente Deus colocou uma visão no coração de vocês e o que vocês estão vivendo hoje já foi visto por vocês muitos anos atrás. Porque é assim que as coisas do Senhor vão acontecendo, né? Sim. Como foi o momento de que vocês conseguiram superar essa ansiedade e ter a paciência de que as coisas acontecem no seu determinado tempo? Eu acho que a ansiedade, ela vem se tratando, né? Acho que a ansiedade nem se cura, né? Mas ela vem se tratando com maturidade, não tem como. A gente vê, por exemplo, na chamada de Abraão, quando ele sai da sua terra e vai para uma terra que Deus mostrará, né? É o que aconteceu conosco. A gente saiu da onde a gente estava, bem estabelecido profissionalmente, né? Para uma terra desconhecida. Então, não é a mesma coisa. Igual perguntaram para nós, né? Clientes, vocês vão mexer com a igreja? É como se a gente estivesse abrindo um novo negócio. E as coisas do Senhor não é uma empresa, não é um negócio. Né? Então a gente saiu daquilo que a gente estava acostumado, né, a trabalhar há muitos anos para algo novo. Né? Mas eu vejo que a chamada é isso. Ela vem realmente trazendo novos nortes, um novo conhecimento, e a gente foi estabelecendo estacas. Né? Então, realmente, o que a gente precisa fazer é sair e ir. Né? E o que acontece com muita gente? Às vezes ela não sai nem vai. Então essa questão da ansiedade, ou ela pode trazer te paralisar, né? Porque você está tão ansioso que você não consegue sair do lugar, ou você está tão ansioso que você começa a atropelar as coisas, começa a fazer as coisas fora do tempo. E a gente aprendeu com o Senhor desde o início, né? A trabalhar com tempos e estações. Então a gente tem tempo para todas as coisas, a gente tem fechamento de ciclos. Hoje, na Seara de Deus, acho que nós devemos ter passado por uns 3 ciclos, né? 3 fechamentos de ciclos. Inclusive, a gente está num ano de ciclo, né? Olha, que já legal. foi fechado, algo novo que está acontecendo. E como que a gente sabe dessas coisas? Pela maturidade no espírito. Para a gente guardar um pouco essa questão da ansiedade, querer sair fazendo tudo de uma vez, quer dizer, desde o começo, que a gente era muito pequeno ainda, né? Tinha ali uma igreja com 30 pessoas, Deus já falava, vocês vão ser grandes, a obra vai ser grande, vocês vão alcançar um número grande de pessoas, e a gente não saiu largando tudo, né? Pedindo demissão dos empregos, dos líderes, todo mundo que trabalhava conosco, para poder trabalhar, né, nessa visão que já era grande para o Senhor. Então Deus já nos vê grande, né? Deus tem um propósito para mim, para você, e o Senhor já nos vê lá na frente. Mas como que a gente trabalha isso? Usando
um mero humano, né? Pensando naturalmente. É a gente acompanhando realmente as etapas e os ciclos do Senhor. Tem que ser dessa forma. Apóstolo, e com relação à questão da visão? Porque, querendo ou não, o senhor, enquanto apóstolo, Deus sempre foi trabalhando a visão no seu coração. E além de ter que ter esse desafio com a ansiedade, com as coisas acontecerem, quais foram os desafios que no meio do caminho foram alcançando o senhor, vocês no caso, e ensinando muitas coisas aí? Cheiro, é algo bem cabuloso. Primeiro ponto, o que a igreja precisa entender é que nós somos seres espirituais, cara, sabe? A gente tem um corpo, tem uma estrutura física, orgânica, mas acima disso a gente é um ser espiritual criado à imagem e semelhança do nosso Deus, né? Então, quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus ele criou todas as coisas através de uma visão, através de uma palavra, através de um id, de um declarar. Então, sim, se eu sou um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, eu entendo que aquilo que é gerado dentro de mim, como uma visão, ela pode ser de Deus, né? Aí, como que eu faço para testificar isso, né? Eu falo que tudo que é de Deus, ela é crescente. Ou seja, aquilo vai se movendo, tem um progresso, né? Vai testificando, né? Vai testificando mais, né? Então, assim, boa parte das decisões que eu tomo, eu sempre assim, veio uma ideia, eu vou entrar onde você quer, mas veio uma ideia, tá, eu espero alguns dias, porque se aquela ideia ela vai se perdendo ali, porque talvez seja só algo um anseio do meu interior, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, a gente crê, aí é que tá a grande questão, nós cremos que parte dele, né? Então, uma coisa que eu falo, eu sei que tem muita gente que fica chateada com isso, mas é a velha coisa, uma visão não se negocia, cara, sabe? Uma visão é inegociável, né? Então, se eu decido que a minha casa ela vai ser uma casa de paz, então eu não vou negociar. Isso é inegociável, né? Entendeu? Se eu creio que Deus nos deu uma visão ministerial, ela é inegociável, sabe? Muitas pessoas questionaram já a visão da Seara, mas Deus ele trabalha multiforma. Da mesma forma que existiam as tribos de Israel e cada uma tinha a sua responsabilidade e a sua peculiaridade, então a gente entende que hoje, tanto dentro de Uberlândia quanto no mundo, nas nações, cada igreja ela tem uma responsabilidade, ela tem um papel, aonde quando você olha no todo, você vê que ela se completa e torna-se um reino de Deus. A grande questão é que nós temos um padrão, nós temos uma visão, uma identidade e nós vamos viver essa, né? Então tem pessoas que vêm, tentam negociar a nossa identidade e não vamos negociar, entendeu? Por quê? Porque a gente crê, né, que foi Deus que nos deu essa visão, então vamos trabalhar. Inclusive, se o senhor quiser acrescentar a visão da série pra gente que está nos assistindo pela primeira vez, quando foi o momento que Deus colocou a visão é essa? Sim, então, porque assim, o meu questionamento com Deus era simples. Pai, se o Senhor está nos tirando de um ministério, existe uma razão. Sim. Entende? Até assim, isso é bom porque eu sei que muitas pessoas que vão ouvir fazem parte do ministério já, né? E às vezes eu falo isso para as pessoas. Parem de olhar para os lados. Olhe para cima. Uau. Por quê? Porque se Deus nos chama para criar um projeto novo, do zero, né? Porque, como Bia disse, era do zero. Então, sim, eu entendo que o que Deus tem para nós é específico para nós, sabe? Então, se Deus está nos chamando para trabalhar dentro da visão, que é o Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10, que é acorde o que está adormecido, pegue o seu arado, sua foice, faça armas e diga o fraco, eu sou forte, eu entendo que essa hoje é a nossa responsabilidade. Eu não falo nem minha, é nossa, como igreja. Então, sim, se Deus me tira de um ministério, me leva para um outro ministério, para construir um ministério, eu entendo que nós temos uma responsabilidade, buscar do alto aquilo que Deus quer para a seara de Deus. Então é isso que eu falo. Então pare de olhar para os lados e olhe para cima, porque as respostas vão vir do Senhor. E aí, diante disso, eu fiquei, bem dizer, 30 dias dentro do quarto. Lógico, quando eu falo 30 dias não é recluso ali, mas eu entrava, né, diariamente, constantemente, e tentava entender, falar, e questionava Deus, Pai, o que o Senhor quer com a gente? Porque nós somos bons servos. Sim. Né? E aí eu entendi o seguinte, se você me colocar em qualquer outra denominação, nós vamos servir. Sim.
nós vamos ser servos. Com excelência, inclusive. Com excelência. Só que ele nos tira de um ministério, amando, né, de um pastor presidente, e nos leva para poder constituir um novo ministério. Então Deus quer algo específico para nós. E é onde a gente tem que entender, e todos nós que estamos envolvidos aqui dentro, você, Cheiro, o Monk, os pastores, todo mundo, somos responsáveis, primeiro, em manter essa visão, e em segundo, em buscar do alto aquilo que Deus quer para nós, você entende? E terceiro, avançar dentro daquilo. Todos nós fazemos parte. Essa visão não é do Eric, essa visão não é de Bia, essa visão é de Deus compartilhada com toda a comunidade Seara de Deus. Então a igreja precisa entender isso. Nós precisamos avançar dentro desse propósito. Dentro da visão. Fantástico. E é interessante que Deus estabelece visão e a gente corre com a visão. Então é isso que a gente tem feito, né? A gente entendeu a visão e, como o Eric falou, nós não saímos de uma igreja, de um ministério porque ele era ruim, pelo contrário. Onde nós estávamos era excelente. Uma igreja de nome, né? Um pastor excelente, líderes excelentes. Mas se Deus nos tirou de lá por conta de um novo propósito, daquilo que Ele queria fazer, eu entendo que é a multiforme graça realmente do Espírito, né? Então, de repente, o que precisava para Deus? De um lugar novo que falasse uma língua, né? Que outras pessoas pudessem entender. Então, eu vejo que o trabalhar de Deus é essa questão de alcançar todos, né? Então, estão pessoas que vão identificar com a Seara de Deus, assim como vão identificar com outras igrejas. Então, essa questão da identificação, por isso que as pessoas permanecem na igreja, por conta da identificação, elas identificam. A tribo, né? É o que muitas pessoas às vezes param no meio do caminho porque elas buscam uma identidade que não é aquilo que Deus quis para ela, não é aquilo que Deus colocou para elas. Sim. Mas, apóstola Bia, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem capciosa que provavelmente muitas pessoas devem passar por isso. Já pensou em desistir? Demais, várias vezes. Porque num período de um mês, de uma semana? Quantas vezes, né? Durante a vida, Como né? é que foi ministerial. essa experiência? Compartilha. Assim, a gente tem... Quando você é chamado para algo, ou mesmo quando você está na igreja, né? Como que a gente sempre diz, é tudo muito novo, você está experimentando coisas novas, são níveis novos espirituais. Isso, a gente sai do leite espiritual, né, pro alimento sólido, né? Então a gente começa a experimentar coisa nova. E desafios virão? Claro que virão. Né? O que falar do ano 2021? Quem não teve desafio? Quem não foi desafiado no Espírito? Né? Quem é que realmente não foi aprovado, né? O obreiro aprovado, que permaneceu? Então, muita coisa foi abalada, a fé de muitos foram abalados, a estrutura financeira, casamentos, quantas coisas não foram abaladas, né? E diferentemente, né, de todas as coisas, a gente não está diferente disso. Né? A gente está incluso, inclusive, nessa questão ministerial, que é algo de tanta responsabilidade. Porque dentro do ministério você não está cuidando só da sua própria vida, você está cuidando de vidas, de todo mundo que está debaixo da sua cobertura, né? Debaixo da sua administração. Deus nos colocou aqui para administrar vidas. Então, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de desistir, dá vontade de falar, eu não quero mexer com isso mais. Claro que dá, né? Por exemplo, hoje na nossa igreja a gente tem entre setores, né, ministérios e departamentos, a gente tem 21 diferentes departamentos, né? Então eu devo cuidar ali ainda de 8 ministérios diferentes, totalmente diferentes, né? Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando com mulheres, trabalhando com crianças, hoje nós temos o ministério sênior, então a gente quer alcançar todos dentro da nossa igreja, né? Do pequeno ao maior, né? Então, há desafios, a gente pensou em desistir várias vezes, sim. Mas, como o Eric disse, né, eu acho que uma marca forte dessa área de Deus é a perseverança e guardar a visão. Então, a gente sabe para onde a gente vai chegar, porque Deus já nos falou, já nos deu esse entendimento. Então, porque a gente sabe aonde a gente vai chegar, a gente está trilhando esse caminho. Fantástico. Tiago, só te cortar aí, no livro de Tiago fala uma coisa, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, se torna transgressor, se torna um pecador. Então, meu irmão, às vezes as pessoas se tornam inimigos de Deus, porque o pecado é a palavra armatia, né? Separação do homem com Deus. Às vezes as pessoas se tornam inimigos de Deus porque elas sabem que tem que cumprir um propósito e não cumprem. E apóstolo? Desafios virão exatamente por conta disso, né? O diabo vai vir atrapalhar, pessoas vão vir trazer
más novas, né? Boas novas, E né? é sempre quando a gente se levanta para fazer algo do Senhor, parece que Exatamente. o inferno se inferno levanta se na levanta mesma junto. para nos impedir, né? Martelada na cabeça. É normal. E a partir da hora que você recebe uma promessa ou uma visão daquilo que você vai alcançar, juntamente vai vir também a potestade, vai se levantar contra, né? Que ele não quer que você avance, o reino do Senhor não avance. Então desafios teremos ainda pela frente. Nós não somos de dar honra para Satanás, não. Não mesmo. Entendeu? Tá certo. Mas uma coisa é certa, ele vai se levantar, sabe? Agora a questão é, as pessoas elas não olham para Deus, elas olham para a força de si próprio. Tentando né? fazer com que elas fazerem porque aquilo assim, que Deus quando vai elas fazer, querem... né? Não, entenda o seguinte, é algo muito importante a ser avaliado. Quando as pessoas olham para Deus, sabe que tem uma voz de Deus para poder cumprir algo, mas quando ela cumpre, ela olha para si mesma. Vamos filosofar, vamos lá. Foi profunda, vai lá. Se a pessoa sabe que tem um chamado de Deus, mas quando ela vai cumprir, ela não olha para Deus, mas olha para si mesma, Entendi. tá entendendo? Entendi. Ela vai machucar. Ela se torna inoperante. Né? Inoperante, porque quem procede, quem provém é o Senhor. Então não é na força do meu braço. E Paulo mesmo dizia, quando eu sou fraco, eu sou forte. E ele descobriu algo. Ele falou, eu descobri algo. O meu poder, eu me torno aperfeiçoado na minha fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se manifesta em mim na minha fraqueza. Então nós olhamos para esse ministério, nós olhamos para essa realidade, não pela força do nosso braço, mas por aquilo que Deus tem para fazer para nós. E aí temos que pensar o seguinte, se Deus chama o Cheiro, o Glauberson, para fazer algo dentro desse ministério, ele está apto. É um questionamento, né? Sim. A gente nunca vai estar pronto para ser Não. usado 100%, né? Se Mas você Deus, não- ele nos ótimo. usa na medida da nossa disponibilidade. Ufa, esperava que você respondesse isso. Né? Então, você não está pronto, como nós nunca vamos estar 100% prontos na totalidade daquilo que a gente um dia almeja. E é interessante que a gente sempre almeja estar pronto. Você já parou para pensar? É verdade, é verdade. Só que a gente não vai estar aí. No momento que você orar para poder estar pronto para algo, queridos, a mão de Deus ela deixa de operar, porque você entra pela justiça própria. Não é nós, não é eu, é Deus. E a gente esquece do processo. Na verdade, a gente quer chegar à frente, né? Esquecendo que um processo leva tempo. Precisa né? ser respeitado. Precisa né? ter esse processo de maturação mesmo para você chegar lá na frente. Então, a gente não tem como pular processos. Né? A gente tem que fazer tudo de E tem acordo. que aprender. Deus está treinando a gente para quê? Para a gente aprender a descansar e a confiar nele. Essa é a chave de todas as coisas. Agora tem pessoas que querem andar pela força do braço, achando que está fazendo em Deus e por Deus, e na verdade não está. Sabe? E o ministério de Deus, e tem gente que às vezes questiona, nossa, podia estar melhor, podia estar maior. Não, não podia. Esse é o tempo. É o tempo de todas as coisas. estamos É vivendo isso, o é tempo. não negociar a identidade, né? Não negociar e você Nossa. aprender com o Senhor, que na verdade você está crescendo para baixo, você está criando raízes. Então, E não só negociar, mas não, e também não... perdi, mas é como se fosse tipo... Se deixar ser influenciado. Seria. Sim, que sugestões todo mundo vai ter uma para dar, né? Principalmente quando você começa com aquela bendita comparação de ministérios que já estão às vezes à frente, ministérios mais antigos, e a gente é um bebê grande, né? A gente está crescendo a cada dia, né? Por aquilo que o Senhor faz, um planta, outro rega, mas Deus que dá crescimento, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente não negocia a nossa visão. Então, aqueles que entenderam, abraçaram a visão, estão conosco, e aqueles que estão chegando estão entendendo também. E é isso que a gente pretende no Ministério Seara de Deus. A gente quer crescer de acordo com aquilo que o Senhor nos dá para esse tempo. Se o momento agora é fundamentar, é criar raízes, é isso que nós vamos fazer. A Seara de Deus ela tem uma característica de ser uma igreja de capacitação. Então nós estamos aqui para nos capacitar, para capacitar outros, gerar líderes, gerar, né, pessoas que lideram a sua vida ministerial, a sua vida pessoal, né? Então a gente está aqui para construir junto. Ninguém melhor que ninguém, né? A gente não está acima de ninguém, mas nós estamos construindo realmente todo mundo junto. Fantástico. Gente, que podcast legal. Para ser o primeiro, começou assim de forma maravilhosa. Dá um livro. Mas, dá um livro. Mas eu quero deixar uma dica, assim, aqui no coração, começando pelo apóstolo, depois o apóstolo faz a sua participação. Para quem ainda não sabe a visão que tem, para quem ainda não tem o propósito, como é que essa pessoa faz para destravar? Deixa um Primeira recadinho coisa, pra quem tá de eu casa. acho que é um coração disposto, disponível, e você começa como servo, né? Então, quando a gente estava sentado no ministério que a gente converteu, no Sol da Terra, a gente estava sentado lá para ouvir a palavra de Deus. A gente não tinha nada no coração além disso, a gente queria aprender com Deus, queria servir, só servir. E, de repente, Deus não viu no nosso coração, achou graça, né?
nós achamos essa graça, o Senhor achou essa graça em nós, né, nesse sentido de querer servir. E a partir da hora que você está servindo, as coisas vão acontecer. Aí você começa a ter essa testificação do chamado, né? Começa a apontar para alguma coisa. Né? Por exemplo, eu comecei a cantar no ministério não porque eu cantava bem, por necessidade. Então, você já cantava, eu não cantava nem no banheiro, né? Mas por necessidade eu comecei não mesmo. E assim, eu comecei como todo mundo, desafinada e tudo, mas o que eu propus no coração? Eu quero fazer, né? E pedir pro Senhor, Pai, me habilita, me capacita. Então, a partir da hora que você se dispõe, o seu ministério começa a apontar, né? A gente vê, por exemplo, quando Paulo... Exatamente, Paulo, Silas, quando Barnabé separa, quando o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, enfim, quando todos esses homens de Deus, né, que serviam foram separados, eles já estavam atuando. Então eles não esperaram ser separados para fazer algo. Eles já estavam atuando, né, servindo com o coração, fazendo tudo aquilo que era necessário fazer para depois identificar o seu chamado. Então, por exemplo, quando nós recebemos, né, o ano passado, retrasado, a unção apostólica, a minha primeira preocupação foi, e agora? Como é que esse chamado apostólico vai ser mais um encargo, mais trabalho? Mais serviço. Né? Mais serviço? E nós entendemos, né, através da vida do apóstolo Alberto, que nos ungiu, que é a nossa cobertura espiritual, que nós já estávamos fazendo, a gente já estava atuando já, né, nessa unção apostólica. Né? Então, o que eu quero dizer para essas pessoas que estão começando, assim como a gente também está, né? A gente não está pronto, nunca vai estar pronto. Que comece a servir de todo o seu coração, com toda, né, sua alma, com todo o seu entendimento. Dedique-se, não fique na rede esperando, né, que algo venha, uma unção do ensino venha sobre você. Não, vai estudar, vai procurar, vai se debruçar nos livros, vai orar, né, para que o Senhor possa te dar entendimento, seja guiado pelo Espírito. E depois, essa questão da chamada, isso vai ser identificado muito rápido quando você está dentro, né, do propósito, quando você já está fazendo algo para o Senhor. Fantástico. É servindo que Deus dá as direções, né? O ministério é um funil, nada mais. Se você quiser deixar esse recado aí pra gente já finalizar, pra quem ainda não encontrou um propósito, dá uma chave. Meu irmão, serviciência. O ministério é um funil que, quando você pula pra dentro, talvez você vai olhar tudo de uma forma muito abrangente. Mas aos processos vai sendo filtrado. As características já apontam. Não precisa ser um profeta para você entender que tal pessoa tem um chamado para certas coisas. As demonstrações de servidão, de prontificação da pessoa já vai mostrar, entendeu? É uma questão só depois de reconhecimento diante das pessoas, mais nada. Porque ministério é isso, ministério é serviço. Então, se a pessoa não está disposta a servir, ela não está pronta para um ministério. Fantástico. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. E, pessoal, eu espero em nome de Jesus que vocês tenham sido edificados. Já se inscreve aí no canal, já clica, já compartilha e fica ligado que tá vindo muitos podcasts incríveis. Inclusive aqui, já vou deixar um convite aqui, tá, meu filho? Tem o Ministério Elas, que está sendo startado aí pela apóstola Bia. Maravilhoso! A gente vai estar trazendo um conteúdo fantástico para você, mulher, para edificar a tua vida. E o apóstolo também tá com grandes projetos aí na Escola de Líderes, sempre, né? Para capacitação. Então acompanha a gente. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter nos assistido até aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.